Olá, pessoal! Esse vídeo está sendo gravado para a gente fazer a correção daquela atividade curva exponencial 2, né? Que é uma continuação da atividade de função exponencial que a gente viu anteriormente. Tá. O desafio 3, ele não trata diretamente da curva exponencial na pandemia, mas ele dá uma outra aplicação da função exponencial dentro do campo da química, né? Na atividade passada a gente viu que ele era aplicado no campo da biologia e agora a gente vai ver uma aplicação dentro da química. O desafio número 3, ele fala sobre as substâncias radioativas, né, que com o passar do tempo elas vão desgastando. E aí fala sobre meia-vida. O que significa meia-vida? É o tempo que a substância vai desgastando até chegar à metade do seu peso. Por exemplo, se uma substância tem 100 gramas e ela vai se desgastando com o passar do tempo, a meia-vida seria quando ela chegasse a 50 gramas, porque 50 é metade de 100. Então a gente diz que 50 gramas é a meia-vida de uma substância que tem 100 gramas. E quanto tempo foi necessário para ela chegar a 50 gramas? Então é disso que trata os exercícios do desafio número 3. O exercício número 1, ele é bem simples mesmo, porque é só você observar a tabela, né, para verificar o que ele pede aí, ó. Ele pede assim, observando os dados apresentados na tabela, né, em quantos minutos a substância atingiu a meia-vida. Ora, se no início ela tinha 64 gramas, pessoal, é só você observar na tabela quanto tempo depois ela atingiu a metade de 64. E a metade de 64 é 32. Observando a tabela, a gente verifica que ela atingiu as 32 gramas depois de 1 minuto. Simples assim, tá? O exercício número 2, ele pede para você aqui o seguinte: qual seria a quantidade da substância depois de 8 minutos, claro, obedecendo os dados que foram apresentados no problema, né? Depois de 8 minutos, qual seria a massa dessa substância? Bem simples. Ele te deu uma fórmula lá que era 64, você ia dividir por 2 elevado ao tempo, né, de decomposição da substância. Então, como eu quero 8 minutos, então eu faço 64, né, que era a massa inicial, dividido por 2 elevado a 8. Resolvendo isso, ó, 2 elevado a 8 é 256. E aí você dividindo 64 por 256, a gente vai chegar ao resultado que depois de 8 minutos, a substância teria 0,25 gramas. Então, simplesmente foi isso, pedido no exercício 2, na primeira parte. Porque na segunda parte, ele pede o seguinte: quantos minutos para a substância atingir meia grama, 0,5 gramas, né? Pessoal, nesse caso a gente poderia fazer por tentativa e erro, né? Como assim, professor? Você ia fazer 2 elevado a 1. 64 divide por 2 elevado a 1, dá 0,5. Vamos tentar com 2 minutos. 64 dividido por 2 elevado a 2, dá 0,20, dá 0,5. E aí você ia tentando até encontrar a resposta correta. Mas qual seria o caminho matemático para isso? A gente sabe que para encontrar, como é que eu fiz para encontrar esse 0,25 aqui, ó? Eu não peguei o 64, dividi pelo 2 elevado ao tempo, que nesse caso era 8, mas como agora não sei o tempo, então eu vou pegar o 64 e vou dividir por 2 elevado a t. E essa divisão tem que dar quanto? Tem que dar 0,5. Então eu acrescentei um aqui para poder fazer a multiplicação cruzada, né? Realizando a multiplicação cruzada, ó, 64 multiplicado por 1 deu 64, 2 elevado a t multiplicado por 0,5 deu 0,5 vezes 2 elevado a t. Peguei esse 0,5 e passei para baixo do 64 dividindo, deu 128, certo? E esse 128 eu fiz aquele processo de fatoração. Eu fui dividindo por 2, por 2, por 2, até encontrar que o 128 ele é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Cortei os 2, o que me deu a resposta aqui, ó? Que o tempo é 7. Isso quer dizer que depois de 7 minutos de decomposição, a substância vai atingir 0,5 gramas. E no terceiro exercício desse desafio, eu perguntei para você o seguinte, ó, observando a tabela, a gente verifica que com o passar do tempo a substância vai diminuindo, né? Era 64, diminuiu para 32, para 16, para 8, para 4, para 2, para 1. Vai diminuindo com o passar do tempo. A pergunta é, a substância deixará de existir em algum momento? Né? Resposta, gente, não. Ela nunca deixará de existir. Por quê?
Porque sempre que você dividiu alguma coisa em duas partes, aquelas partes podem ser divididas novamente, mesmo que sejam pequenininhas, mas as partes pequenininhas podem dividir infinitamente. Sempre você vai ter uma parte que você pode dividir, né, em partes menores. Então a substância nunca deixará de existir. Ela pode ter uma partícula minúscula, né, inferior ao tamanho do átomo, mas ela não vai deixar de existir. Ela sempre poderá ser dividida novamente, tá ok? Então era disso que tratava o desafio 3, né? Uma aplicação da função exponencial dentro da química. Prosseguindo, pessoal, o nosso último desafio é sobre a curva exponencial, né? Na pandemia novamente, onde eu dei para vocês um gráfico para vocês observarem como é que foi o crescimento, né? Do número de casos aqui no Brasil, né? A gente observou naquele gráfico que eu passei para vocês, vou mostrar aqui, ó. A gente observa aqui, ó, o número de casos começou baixo aqui, né? Se manteve baixo por um tempo, mas teve um determinado momento que subiu de uma vez, né? Então, esse é o comportamento exponencial, né? Que nós estamos passando nessa pandemia aí, um comportamento exponencial, né? Ele vai devagarinho, mas chega um momento que ele cresce absurdamente, né? Esse é o comportamento da função exponencial. E nesse desafio, é mais para a gente ver como é que vocês estão a respeito do conhecimento, né, do que se tem falado nessa pandemia. No exercício número 1, eu pedi o seguinte: com base no momento atual, quais são as medidas que você tomaria para tentar frear esse crescimento do número de casos, né, que a gente viu no gráfico ali, que explodiu e agora está aumentando muito, né? O que a gente poderia fazer? Gente, ó, é uma resposta pessoal, e aí eu vou colocar para vocês aqui, ó, as medidas que eu acho que são necessárias, né? O isolamento social é importante, o uso de máscaras, o teste da população em massa, a higiene pessoal, o uso de álcool em gel e permitir somente atividades economicamente essenciais. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde tem batido na tecla, fala que isso é importante, né? Os países que estão tomando esse caminho aí, eles estão conseguindo dar uma freada no crescimento dessa curva. Então, assim, vendo o que os outros estão fazendo, né? E vendo que dá certo, então no meu ponto de vista, eu acho que isso aqui é muito importante. A questão 2 desse exercício, ela fala o seguinte: após a China, a Itália, né, que se tornou o centro epidêmico da pandemia, o epicentro, né? Só que aí o governo italiano rapidamente ele viu que a situação era grave e tomou medidas para frear o crescimento dessa curva. A Itália, de certa forma, conseguiu, né, achatar. Então era uma atividade para você pesquisar o que a Itália fez, para conseguir achatar a curva. Olha só, o governo italiano ele fez lockdown, proibindo as pessoas de saírem na rua, né, a não ser nos casos que fosse necessariamente importante, né? Só fosse realmente preciso sair e a pessoa tinha que comprovar isso. A Itália fechou as fronteiras com os demais países, ninguém podia entrar na Itália trazendo a doença, ninguém podia sair da Itália levando a doença, né? Então, assim, fechou a fronteira mesmo para ninguém entrar, ninguém sair. Fez teste em massa da população, né? Aplicou multas pesadas para as pessoas que não estavam respeitando a quarentena, né? E pegou todo o sistema de saúde e direcionou para o tratamento da Covid. Então, aqueles hospitais que funcionavam antes para tratar de outras doenças, de outras enfermidades, eles ficaram direcionados apenas para o tratamento da Covid, né? E aí ela teve aí a diminuição do número de óbitos, do número de casos, né? E teve um controle e a Itália está vencendo a pandemia. E por último, eu perguntei para vocês nesse exercício número 3, qual seria a importância da gente achatar a curva, né? Aí eu mostrei para vocês num gráfico as duas situações. A gente pode observar aqui nessa curva vermelha aqui, ó, que a gente tem um alto número de casos, né? Só que o período aqui, ó, o intervalo de tempo é pequeno. E no azul a gente tem também um alto número de casos, só que eles estão distribuídos em mais tempo. E qual que é a importância disso, pessoal? Por que é importante a gente manter a curva baixa, né? Mesmo que a gente vai ter um monte de gente infectada, né? A importância, pessoal,
É para não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Quando a gente tem muita gente doente, né, num intervalo muito pequeno de tempo, a gente vai precisar de muitos leitos para tratar dessas pessoas. Se a gente toma as medidas necessárias e pega essa curva e achata ela, então a gente vai ter tempo para recuperar as pessoas que estão doentes e atender novas pessoas. Mas se todo mundo estiver infectado ao mesmo tempo, não vai ter hospital para todo mundo. Então, essa é a importância de você ter uma curva achatada, ok? Obrigado.